Certo, meus irmãos, vamos dar início, dar continuidade aos nossos estudos. Me propus trazer 5 estudos a respeito da oração, sobre oração, né? Esse vai ser o segundo. Deixa eu achar que eu não consigo procurar e falar ao mesmo tempo. O primeiro estudo, ele falou sobre o que é, né, para que serve a oração. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a oração em privado, mas antes eu quero relembrar um pouquinho sobre o primeiro estudo, antes de seguirmos para o estudo. Então vale relembrar de forma simples o que a gente aprendeu a semana retrasada sobre o significado, sobre o propósito da oração, né? Eu falei aos irmãos que a oração ela não é um ritual vazio, não é uma coisa mecânica que a gente faz para que tem que fazer, mas na verdade a oração no cristão ela parte de um coração que foi regenerado por Deus. É uma resposta a esse coração, é uma resposta desse coração que foi regenerado por Deus, uma resposta à palavra de Deus. Então a oração ela é um diálogo que nós não iniciamos com Deus, mas foi Deus que iniciou esse diálogo. A gente apenas entra nessa conversa respondendo a sua palavra. E nós respondemos então com súplica, com louvor, com confissão de pecado, com ação de graças, né? Então essa é a resposta de um coração que foi regenerado por Deus. A gente também viu que a oração ela é dependência, né? Ela é como se fosse o oxigênio do cristão. O cristão que não ora é como se ele estivesse tentando correr uma maratona ou lutar contra alguém sem respirar. Ele vai durar por um tempo, mas ele vai cair, mais cedo ou mais tarde, né? Ele cai, o oxigênio falta, né? E ele não tem como continuar. Então a gente aprendeu também que a oração ela é uma obra da Trindade, né? Nós fazemos a oração ao Pai por meio de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. E eu espero que os irmãos tenham entendido que o objetivo final da oração, então, não é convencer a Deus sobre a nossa vontade, não é convencer, não é apenas apresentar a Deus um projeto de vida pronto que a gente tem, né, mas é moldar o nosso coração à vontade de Deus, até que as nossas petições sejam expressões da vida de Cristo em nós. Então esse é a batalha de todo cristão, né? É nós nos deixarmos moldar, né? Moldar a nossa mente para que a imagem de Cristo seja construída em nós dia após dia. E Jesus ele ensinou que a oração ela é intimidade, ela não é uma performance, a gente não ensaia a oração em casa para fazer bonito na frente dos irmãos, mas ela deve ser feita com sinceridade. É uma aproximação confiante diante do trono da graça de Deus. Não é uma formalidade religiosa, a gente não ora aqui apenas para cumprir o protocolo do culto, não é só formalidade. Em resumo, a oração, eu poderia dizer que é o sangue, né? Não é só a respiração, mas é o sangue que corre na alma do cristão. É uma expressão de comunhão com Deus, uma expressão de dependência de Deus, de que Ele pode fazer aquilo que a gente não pode. Ele transforma a nossa mente, o nosso coração nos momentos de oração. E esse é justamente o tema para o qual eu quero avançar hoje, sobre oração, que a gente sabe já que é tão essencial para o cristão. E agora eu quero falar sobre a oração que deve acontecer, né, naquele lugarzinho secreto, né, naquele lugar íntimo, né, no quarto fechado, onde ninguém está vendo você orar. É só você e Deus, longe dos olhos da igreja, longe dos olhos às vezes do marido, da esposa, longe dos olhos de todo mundo, só você e Deus. Então eu quero começar lendo o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, onde Jesus Cristo ele fala: mas ao orar, entre no seu quarto e feche a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Irmãos, isso para nós hoje, pelo menos para a maioria das pessoas, é algo difícil.
de você parar e ter um momento de você estar só com Deus. E quando eu falo a sós, não é só a sós de companhia física de outras pessoas, mas a sós em seus pensamentos com Deus. Porque geralmente a gente tem dificuldade hoje de separar, né? Fazer a nossa mente parar, não, esse é o meu momento com Deus. Às vezes a gente está em oração e a gente está pensando, né, no problema que tem que resolver, na notificação que chega no celular, né? E a gente não tem esse momento como deveria ser, pelo menos. E a história da igreja está repleta de homens e mulheres que fizeram desse segredo, né, dessa oração em segredo, o segredo, entre aspas, da vida deles. Né? E no primeiro estudo eu trouxe o exemplo de John Knox, reformador escocês. Ele orava tantas horas em seu quarto que Maria, rainha da Escócia, ela disse que ela temia mais as orações desse homem do que exércitos da Europa inteira. Só que quem foi John Knox? Ele não foi alguém rico, ele não tinha dinheiro para pagar mercenários, ele não tinha um exército, ele não tinha riqueza nenhuma. Tudo que ele tinha era um quarto que ele orava em secreto e um Deus que ouvia essa oração. Então, esse é o tema do estudo de hoje, né? A oração que ninguém vê, mas a oração que Deus ele está atento. É essa oração que vai transformar o coração do cristão, que vai transformar a mente do cristão, que vai moldar a alma do cristão à imagem de Cristo. Por que hoje tanto crente tem dificuldade, né, em ter uma vida piedosa? Realmente, que olha, reflita uma vida piedosa. Porque falta isso. Falta essa oração em secreto. Falta essa oração que você chega diante de Deus e fica só você e Ele. E você chora. E você é confrontado pela palavra de Deus. E diante de Deus você abre mão das coisas que você tem e que você quer. E diz, Senhor, que seja feita a tua vontade. E é nesse exercício que a alma do cristão, que a mente do cristão vai sendo moldada, que a piedade cristã verdadeiramente vai sendo lapidada e ela transforma, ela aparece na vida do cristão. E eu quero destacar 3 textos para nós falarmos a respeito disso, sobre a oração secreta. O primeiro foi esse, né? Mateus 6:6. Mateus 6:6. Né, que é essa oração em secreto, né, no quarto, onde ninguém vê. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. O verbo que tem ali, entra, né, o verbo grego, ele indica um movimento que é intencional. Não é um movimento que eu estou no meio dos meus afazeres, na correria do dia a dia, sobrou um tempinho, eu vou entrar no quarto. Não é isso que esse verbo quer dizer, quando a gente vai transliterar ele, não tem nenhuma tradução literal para o português, mas é algo intencional, é algo programado. É aquele momento que você pensou, não, esse vai ser o momento diário com Deus. Esse vai ser o momento que eu vou estar sós com o Senhor. Então é algo intencional, não é ocasional. O texto ele não está falando para você fazer essa oração ocasionalmente. Quando sobrar um tempinho, quando você lembrar, é algo deliberado. E ele fala, né, entra no seu quarto, um dos cômodos mais íntimos de uma casa. E Jesus ele está dizendo, olha, a oração privada, né, é o verdadeiro cofre, né, espiritual na vida do cristão. Porque na época o quarto também era um lugar que era usado para guardar riquezas, tesouros, né, os pequenos cofres. Não era na sala, não era na cozinha, na sala de jantar, né, na mesa. Era o quarto. E Jesus está dizendo, olha, fecha a porta. Por quê? Ele quer exclusividade. Deus ele não divide esse momento de oração secreta com ninguém. Não divide com seus filhos, não divide com as preocupações que tu tem, com a notificação do WhatsApp no celular. É exclusividade. E é isso que a gente tem dificuldade hoje. A nossa geração tem dificuldade em desligar, tem dificuldade em realmente separar esse momento, né? Eles, olha, o mundo todo pode desabar, mas esse momento aqui é do Senhor, é exclusivo. E ele termina dizendo, Pai que vem em secreto, né? Então ele te recompensará. Então Deus não avalia a performance externa,
Ele não avalia as palavras, o Cauê orou na quarta-feira, ele usou umas palavras bonitas, então eu vou orar, eu vou conceder o pedido dele, que ele orou pelos irmãos, porque ele usou palavras bonitas. Deus não avalia isso. Deus, ele avalia, né, essa exclusividade, esse coração quebrantado diante dele, que se derrama em secreto. É óbvio que Cristo ele não proíbe a oração pública, a gente vai ter o próximo estudo sobre a oração pública, mas ele condena essa oração de faz de conta, ensaiada. A verdadeira piedade do cristão, ela vai crescer fora do palco, ela não vai crescer diante da igreja, ela não vai crescer ali na frente comigo pregando. A verdadeira piedade vai crescer naquele lugar onde só tu e Deus estão ali. Só Deus está vendo, ninguém está vendo. É só Deus. É só Deus que viu as lágrimas que tu derramou sozinho naquele lugar, naquele cantinho da sua casa, em secreto. É só Deus que está vendo, ninguém está vendo. É ali que a piedade cristã vai crescer. Outro texto que eu quero ler para os irmãos está em Salmo 91. Salmo 91, verso 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Irmãos, esconderijo é um esconderijo, é um lugar secreto, senão não é mais esconderijo, não é? Quando a gente lê aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse habita não é algo passageiro, né? Quando a gente fala em habitar, é permanecer. Não é aquela visita que você faz, às vezes, na casa do irmão, né? Tá passando ali, vou dar uma paradinha, aquela visita de médico, né? Deu uma paradinha, deu oi, tá, tchau, 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 beleza, segue a vida. Não, irmãos. A oração, como eu falei, é esse momento certo que você tem, organizado, pensado, para você estar diante do Senhor. Não é você fazer aquela visita correndo, de última hora. Deve fazer isso? Deve também, orar em todo o tempo. Jesus Cristo ele orava o tempo todo, mas ele tinha esse momento, a gente vai ver mais para frente, ele tinha esse momento que era ele e o Pai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Lugar secreto, né? Um refúgio privado. Esconderijo do Altíssimo, né? Vem da palavra, essa palavra esconderijo vem da palavra hebraica seter, que significa literalmente lugar secreto. É o mesmo lugar que Jesus está falando, entra no teu quarto, em secreto. É onde só Deus está vendo. Ninguém sabe. Ninguém sabe que tu está chorando pela tua igreja ali, ninguém sabe que tu está chorando por causa do teu irmão. Deus está vendo. É nesse lugar, em secreto, nesse refúgio privado. Ou seja, o descanso espiritual, a vida piedosa, ela é consequência de uma vida que mora, não entra apenas ocasionalmente nesse lugar secreto onde o Altíssimo está, mas ela habita nesse lugar. Ela está ali, conscientemente, deliberadamente, ela está ali, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ela permanece, ela está naquele lugar. E o Salmo ele não promete nenhuma imunidade física, né? Quando a gente lê a sombra do Onipotente descansará. Mas ele está prometendo que a vida que habita na presença de Deus, o que nos sustenta não é a ausência do perigo, das circunstâncias adversas, mas é essa intimidade secreta com Deus. O que vai nos sustentar não é aquela oração que a gente faz em público. Não se engana, meu irmão, o que vai te sustentar é essa oração em secreto. Marcos, último texto, capítulo 1, versículo 35, a gente vê o exemplo de Jesus Cristo. Ele diz ali: levantando-se de madrugada, quando ainda estava escuro, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então ali literalmente no meio da noite, um lugar deserto. Por quê? Porque ali ninguém ia procurar ele ia estar longe dos olhos dos outros. Esse texto me ensina que Jesus ele orava antes das demandas que ele tinha.
Não era depois de ser engolido pela correria da vida, pelo corre-corre do dia a dia. Jesus ele orava antes das demandas. E a gente tem exemplos de vários homens de Deus que oravam por horas antes das demandas que eles tinham durante o dia. Se o Filho de Deus considerava esse lugar, né, solitário, indispensável, o que sobra para a gente? O que sobra para mim, para você? É que às vezes a gente não valoriza isso, né? A gente não se dá conta da importância, né, e da organização que a gente tem que ter também para a oração. Então a oração privada ela era a primeira disciplina espiritual de Jesus Cristo. Se era a primeira dele, irmãos, a nossa muito mais. Porque ele, sendo Filho de Deus, ele fazia uso disso, né? Ele praticava isso, quanto mais nós. E a oração secreta, então, ela não é uma opção, ela não deveria ser tratada como uma opção para o cristão, mas ela deveria ser realmente como as pernas do cristão, que mantém o cristão em pé. E eu quero trazer aqui algumas citações de alguns servos de Deus. Diz assim, John Owen, né, ele escreveu que os atos secretos da alma com Deus são o verdadeiro alimento da santidade. Ou seja, a alma cresce naquele silêncio, naquele momento com Deus que você tem em secreto. Porque às vezes é tão difícil a gente organizar as rotinas do dia a dia, vencer, colocar as prioridades certas, organizar as nossas paixões, porque a gente esquece desse detalhe. É no secreto. Então a santificação ela não nasce da atividade pública religiosa, mas é do confronto silencioso do nosso coração com Deus que está em secreto. Sem isso, a nossa alma ela vai se tornar superficial. Mesmo que diante da igreja, diante dos irmãos, a gente pareça superativo. Mas a nossa alma, internamente, ela vai estar superficial. Bavinck, eu usei essa citação no estudo passado, ele falou que a oração é a resposta pessoal da alma à palavra de Deus. Ou seja, só pode dar essa resposta se for regenerada pelo Senhor. Do contrário, não. Deus fala pela palavra e nós respondemos a Deus, né? Primeiramente em secreto, depois em oração pública, né, nos nossos exercícios religiosos comunitários. Então, sem palavra, não tem oração verdadeira. Sem a palavra de Deus, sem Deus ter dirigido a palavra a nós, a gente não teria como começar a oração com Deus. E sem oração, não há acolhimento profundo da palavra. Eu estava falando hoje de tarde com um jovem ali pela internet, e a gente falando do mal dessa geração agora, né, da inteligência artificial. O mal é que a maioria dos jovens, eles têm a resposta rápida para alimentar suas polêmicas de teologia, né? Tudo tu vai ali, pergunta no GPT, ele larga para ti. Então tu olha às vezes para esses jovens, eles são como um rio extenso, né? Enorme, 1 quilômetro de extensão. Mas aí tu começa a ver a teologia e a prática deles, tem 2 dedos de profundidade. Porque todo esse conhecimento, ele vem de uma consulta. Não partiu de uma leitura lenta, de meditação e de oração. E a gente esquece. O Deus que está em secreto, ele vai responder em secreto. Então, sem oração verdadeira, não tem acolhimento, não tem conhecimento da palavra, não tem prática. Às vezes tu pode conhecer, mas não tem a praxis da palavra. Francis Schaeffer, ele disse que a oração secreta é uma demonstração de que cremos que realmente Deus existe e que Ele se importa. Ou seja, o crente ele não ora sozinho, né? No quarto, ele crê que realmente Deus está ali. Por isso que ele separa esse tempo. Por isso que ele está ali diante de Deus. Ele crê que Deus está ali, que Ele existe, que Ele se importa. Então, ele vive uma fé prática. Não é uma fé teórica. É uma fé relacional.
E por último, né, MacArthur ele escreveu que a verdadeira medida da espiritualidade é o que você é diante de Deus quando ninguém está vendo. Um comentário de Mateus, essa tarde eu peguei o comentário dele ali, olhei, e essa frase me chamou a atenção. A medida da verdadeira espiritualidade é o que você é diante de Deus quando ninguém está vendo. Quando você está no quarto secreto, orando, partindo seu coração ali, chorando às vezes, diante de Deus. Pastor, mas eu não tenho essa prática. É a medida da sua espiritualidade. Você é isso, diante de Deus quando ninguém está vendo. Então a oração privada, irmãos, ela vai revelar o verdadeiro estado da nossa alma. Ela vai expor as nossas motivações diante de Deus, ela vai expor o nosso orgulho, vai nos quebrar diante de Deus e vai nos fazer depender de Deus. O Joel Bick, a gente talvez vocês já leram algum livro dele, ele escreve muito sobre puritanos. Ele, no livro Santos no Mundo, acho, não lembro se foi dele esse livro, mas enfim, ele escreveu que os puritanos eles criaram mundos com as suas orações privadas. Então, para ele, quem deseja poder espiritual, quem deseja santidade realmente, quem deseja realmente uma vida piedosa cristã, deveria começar onde os gigantes da fé começaram. No quarto, no escuro, sem ninguém ver. É você e Deus. A oração secreta, então, irmãos, ela sempre foi o lugar onde Deus moldou os seus homens, as suas mulheres. Foi lá que Abraão intercedeu, foi lá que Jacó lutou, não tinha plateia, era só ele. Davi chorou, Daniel perseverou nas suas orações em secreto. E Cristo fortaleceu eles. E é lá também que nós hoje somos transformados. Não é de uma experiência, não começa na experiência comunitária, ela começa no privado. Então não existe avivamento pessoal sem oração secreta. A gente não pode se iludir que Deus vai começar um avivamento pela oração do William e eu vou pegar essa unção e também vou ser avivado. Deus pode fazer? Pode. Deus pode o que quer, mas esse é um argumento ignorante, no mínimo. Sem oração secreta não existe avivamento pessoal. Não existe vitória contra o pecado sem oração secreta. Não existe alegria profunda sem oração secreta. Não existe liderança sem oração. Então Deus ele encontra os seus filhos mais profundamente nesse lugar, né? Quando ninguém está olhando. E é um desafio meu para os irmãos e para mim também, né? Você separar. Pensa aí nos próximos 15, 14 dias, enfim. Seja deliberado nisso. Separe aí 10 minutos do seu dia. 10 minutinhos. A gente perde mais de 10 minutos numa rede social. Separe 10 minutos e olha, vai para o teu quarto. Fique em silêncio. Você e Deus. Desliga, não leva nem o celular. Ou deixa no modo avião e bota o despertador para já deu 10 minutos. 10 minutinhos. Todo dia, no mesmo horário, naquele mesmo lugar, com a Bíblia aberta, com a porta fechada, só você e Deus. Faça isso. Ore ao Senhor, confesse ao Senhor, clame ao Senhor, chore diante do Senhor, agradeça ao Senhor, adore Ele, peça que Deus restaure ou intensifique a sua vida de oração no privado. Então, se Deus quiser, eu vou dizer se Deus quiser porque depende dEle, se Ele quiser, a gente vai poder ver ao longo desses dias e das próximas semanas como Deus vai começar a aquecer o nosso coração realmente. A gente vai poder ver como Deus ele vai começar às vezes a restaurar casamentos, fortalecer convicções, curar as nossas ansiedades, quebrar
pecados que às vezes a gente nem sabe que tem. Aí o Senhor vem ali e coloca diante de nós na palavra dele, e Deus começa a quebrantar o nosso coração, reacender a esperança. Como Deus ele vai começar a moldar a igreja conforme a imagem de Cristo. Porque a verdadeira obra de Deus, meus irmãos, ela vai começar no secreto. No secreto. Eu quero orar com os irmãos. Em seguida, nós vamos ter os pedidos de oração. Eu tentei mudar um pouco para ver se a gente otimiza o nosso tempo. Depois que os irmãos escreverem aí os pedidos, assim, de graças, a gente junta tudo. Um irmão ora pelos pedidos e outro ora pela ação de graça, pelas graças que o Senhor nos deu. Oremos então. Senhor nosso Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Deus, porque temos o privilégio do Senhor nos chamar, Senhor, para o secreto muitas vezes. Para o quarto, Senhor, onde ninguém está vendo, onde os olhos dos nossos irmãos não alcançam, onde as pessoas não imaginam, Senhor, mas é naquele lugar onde Tu, Senhor, nos vê completamente. O Senhor vê, Pai, a nossa alma, o nosso coração. E eu peço a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo desperte em nós, ó Deus, um amor renovado pela oração privada, Pai. Por favor, Senhor, como nós precisamos disso, Pai, como eu preciso disso, Pai. E eu te suplico, Pai, que o Senhor nos dê disciplina, que o Senhor nos dê o desejo, que o Senhor nos dê fome pela Tua presença, Pai. E que cada um de nós, ó Deus, aqui, Senhor, encontre diariamente um lugar, Senhor, um tempo para estar contigo, para ouvir a Tua voz e para derramar o nosso coração diante de Ti, Pai. E que o Senhor possa moldar, Senhor, o nosso coração, o nosso caráter, os nossos desejos, os nossos amores. Por favor, ó Deus, que o nosso secreto, Pai, o nosso momento secreto seja restaurado, Pai. E que nesse lugar, Pai, o Senhor possa formar Cristo em nós, ó Deus. O Senhor possa transformar a nossa vida, a nossa casa, a nossa igreja. Eu oro assim, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.